Olá, irmãos. Feliz Natal para vocês. É com grande prazer e alegria, né, que eu ah, me dirijo a vocês compartilhar a palavra de Deus. Esse é um grande privilégio, poder falar daquilo que Deus tem revelado para nós, tem nos ensinado. E a melhor mensagem que poderíamos ouvir é do amor de Deus por nós e que Ele enviou o Seu Filho ao mundo para viver entre nós. E não somente isso, mas para tomar o nosso lugar e morrer e poder nos dar então a esperança da vida eterna. Eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia ah, no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é uma época bem propícia para lembrarmos não só do fato que Jesus nasceu numa manjedoura e toda aquela história envolvida ali que é maravilhosa, mas também lembrar o propósito para o que ele veio, e não somente isso, lembrar também a respeito da natureza do nosso Senhor. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o nascimento do Deus homem. O nascimento do Deus homem. Em Filipenses 2:5, então, é o versículo-chave que nós vamos aplicar essa história para nós. E por que disso? Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando ele diz sentimento, ele não está falando apenas de emoções, mas está falando de atitude, de postura. A história do Natal nos ensina qual deve ser a nossa atitude para servir, para dar a nossa própria vida. Deus deixou a sua glória para vir morar entre nós. Então, quem era Jesus Cristo? Quem foi Jesus Cristo? Nós vamos falar então um pouquinho sobre três atributos de Cristo. A soberania de Cristo, e para isso então nós devemos considerar a sua identidade. Versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo, quando fala de Jesus, ele sempre usa seu título, Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Seu nome Jesus quer dizer Salvador. Mas o nome Cristo vem do grego, Christos, quer dizer ungido, da palavra Messias, né? O prometido, que foi separado. Ele é o sumo sacerdote, ele é o rei, ele é especial. Por quê? Porque ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Ele é o Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também a sua igualdade. A sua igualdade. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele subsistia. Ele não começou a existir na forma de Deus, mas ele já subsistia. Ele estava sempre, eternamente com Deus. A Bíblia diz: ele, a palavra, o verbo, era Deus. No princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. Nada do que foi feito sem ele se fez, né? Nada.
E ele não tomou essa posição de ser igual a Deus à força, não foi por usurpação. Ele não achou que estava roubando essa posição. Era seu por direito, porque ele era eterno com Deus. A Bíblia apresenta 3 pessoas eternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nunca houve um momento na história do universo, na história antes do universo, nunca houve um momento sequer em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não existissem. Jesus veio a esse mundo, nasceu em Belém, ali começa a sua humanidade. E antes da gente considerar a humanidade, Filipe uma vez perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu posso imaginar a tristeza de Jesus ao ouvir aquela declaração de Filipe. Há tanto tempo estou com vocês aqui e vocês ainda não me conhecem. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus, a Bíblia diz, é a imagem do Deus invisível. Deus não pode ser visto, Deus é Espírito. Mas Jesus, o Filho eterno de Deus, ele veio expressar a sua existência. Nós podemos ver e até tocar nele, como aconteceu com alguns discípulos que fizeram isso. E um dia nós também teremos essa oportunidade de abraçar o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele pode ser visto, pode ser tocado. Então, nós vendo então a sua identidade, a sua igualdade com o Pai, agora temos que considerar também a conformidade nossa com Deus, porque Paulo está usando essa história para dizer: veja, vocês devem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vocês devem ter a mesma atitude que houve em Jesus. Por isso ele diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Queridos irmãos, ele nos deixou exemplo e é para seguirmos. O padrão é elevado, não podemos fazer por nossas próprias forças, mas é isso que ele espera de nós, que nós o imitemos. Andar em amor como Cristo nos amou. Aí nós vimos então sobre a soberania de Cristo. Agora no texto Paulo vai falar sobre a humanidade de Cristo. Consideremos então a sua submissão. No versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele foi submisso, ele se esvaziou, ele deixou os atributos divinos e agiu apenas como um ser humano normal. Ele nunca pecou, mas ele assumiu aquela forma de servo. O soberano Deus teve prazer em vir servir a criatura. Ele tornou-se em semelhança de homens. Isso trata então da sua encarnação. Ele foi reconhecido em figura humana. Ele era chamado Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas daí Paulo leva ao ponto de considerarmos a sua crucificação. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Ele veio para derramar o seu sangue para que pudéssemos ser salvos. Então, Pedro diz
versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E ainda, 1 Pedro 3, versículos 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então vimos a soberania de Cristo, vimos a sua humanidade e agora a sua majestade. Consideremos então a sua posição no versículo 9, pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Irmãos, nesse mundo não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, apenas pelo nome de Jesus Cristo. E Jesus foi exaltado agora. Ele está à destra do Pai, à direita do Pai. Os judeus que ouviram Jesus falar isso, os apóstolos falarem isso, eles entenderam bem que Jesus era Deus. Está ao mesmo nível, ele é igual ao Pai, ele está à destra, quer dizer, no mesmo nível. Essa é a posição do Senhor Jesus. E ele vai ser reconhecido um dia. Versículo 10 diz, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. É para nós reconhecermos agora. A Bíblia diz que com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você pode ser salvo quando você confessa com sua boca e crê no coração. Muitos estão confessando que Jesus é o Filho de Deus, muitos estão falando da boca para fora. Eles ainda não creem no coração. Para crer no coração é necessário aquele reconhecimento genuíno, com arrependimento de seus próprios pecados, de entender que Jesus é o único que pode salvá-lo, de clamar a Deus, salva minha alma. Essa é a oração do pecador. É isso que quer dizer invocar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, a Bíblia diz. Você já invocou o nome do Senhor, reconhecendo que você é um pecador? Já confessou seu pecado ao Senhor? Creu nele como o único e suficiente Salvador da sua vida? Então você deve anunciar e dizer que ele é o seu Senhor. Reconhecer Jesus como Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Um dia será tarde demais. Um dia as pessoas vão ter que se dobrar diante dele e reconhecer, mas aí já passou a oportunidade. A oportunidade agora que você deve aproveitar. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. No juízo, as pessoas vão se curvar e vão confessar que Jesus é o Senhor, mas será tarde demais. Então, eis a confissão. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 11. Então, queremos concluir aqui com esse pensamento inicial. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que atitude foi essa? Que Cristo não pensou em si mesmo, pensou nos outros. E não é qualquer outro, eram pecadores, mas ele os amou e ele se entregou por eles para salvá-los. Paulo, então, escrevendo para a igreja, diz: tende este sentimento, né? Tende esta atitude. Natal, irmãos, é para considerarmos quem é Jesus Cristo, o que ele fez por nós. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Feliz Natal, que Deus abençoe você aí com a sua família e vamos levar essa mensagem para outras pessoas, vamos pregar para elas
É por isso que estamos aqui, não para viver para nós mesmos, mas para viver para Jesus, para aquele que morreu e deu sua vida por nós. Ele ressuscitou, ele foi ao céu, foi nos preparar um lugar e ele prometeu que um dia voltará. Quando Jesus veio a primeira vez, muitos não estavam nem aí, não houve lugar para ele. Há um lugar para Jesus na sua vida agora? Quando ele voltar, você está preparado? Ele vai voltar e pode ser a qualquer momento. Aqueles que já confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, arrependidos de seus pecados, estão preparados. Vamos viver de tal maneira, com a atitude certa, para que o nome dele seja glorificado e conhecido pelo mundo inteiro. Deus abençoe. Feliz Natal.